A situação abordada no texto sobre as condições da presença lusitana na costa africana e no Oriente Médio é explicada pela. Então, a partir do comando, nós vamos ter que identificar no texto qual é a situação abordada, tratando da presença lusitana, da presença portuguesa na costa africana e no Oriente Médio. Vamos para o texto. O domínio português no Oriente, baseado quase que exclusivamente na supremacia marítima e bélica, nunca chegou a constituir um verdadeiro império colonial. Nunca chegou a constituir um verdadeiro império colonial. Mantendo apenas algumas cidades costeiras e um pequeno território em torno de Goa, Portugal nunca conseguiu estender seu poderio do mar para a terra. Então aqui há um limite do domínio português. Então ele nunca conseguiu. Cuja conquista ficava limitada, seja pela capacidade de desembarque de tropas, seja por se tratar de regiões densamente povoadas. Tanto no litoral africano como no Oriente, as iniciativas de penetração portuguesa mantiveram circunscritas a feitorias e armazéns. Então se limitou a feitorias e armazéns. Postos de permuta das valiosas especiarias e algumas bases militares. A penetração pelo interior, a conquista da terra e a edificação de uma nova cultura não seriam realizados no Oriente, mas no Ocidente. Então, a partir do texto, fica muito claro que os portugueses, devido à complexidade das sociedades africanas, da extensão territorial, também tratando do Oriente Médio, não conseguiram desenvolver um império, se limitando só à região da costa, produzindo feitorias e armazéns, tanto na África quanto no Oriente Médio. Então, a partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A. Disputa entre as potências expansionistas no final do século XV, que impediu o monopólio português nas áreas produtoras de especiarias. A alternativa A, ela está errada. O texto não foca em momento nenhum em disputa entre potências expansionistas, mas sim na dificuldade dos portugueses de lidar com a complexidade das sociedades que eles encontraram tanto na África quanto no Oriente Médio. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. Dedicação portuguesa à produção de gêneros tropicais na América, que reduziu o interesse pelas áreas de circulação de mercadorias. A alternativa B também está errada. A questão não é desinteresse português, mas as dificuldades que eles encontraram. Então, a alternativa B, errada. Alternativa C. Vocação missionária portuguesa, que priorizou a conversão dos nativos da América em detrimento dos infiéis africanos e orientais. Mais uma vez, a questão não é a dificuldade do processo ou desinteresse do processo de conversão, mas as dificuldades encontradas no processo de dominação. Então, também não há essa perspectiva de prioridade, o que faz com que a alternativa C também esteja errada. Alternativa D. Dificuldade de acesso ao Oriente pelo contorno da costa africana, que inviabilizou a efetivação de um projeto de conquista na região. A alternativa D também está errado. A partir do momento que os portugueses conseguem fazer o contorno da costa africana e chegar às Índias, não há mais essa dificuldade de acesso. Então, voltando na temática do texto, a dificuldade foi de dominação pela complexidade daquelas sociedades, né? E, obviamente, pelas formas de resistência. Então, a alternativa D também está errada. A alternativa E. Complexidade dos reinos costeiros africanos e médio-orientais, que dificultou a conquista territorial por uma ofensiva portuguesa. A alternativa E, ela está correta. De fato, o texto foca nessa complexidade dos reinos, tanto na costa africana quanto no Oriente Médio, o que vai fazer com que os portugueses não consigam efetivar sua dominação e criar ali uma expansão do Império Português no continente africano e no Oriente Médio. Então, a alternativa E está correta.